igreja lá em Roma, abençoando e declarando que o Evangelho da Graça vai alcançar os italianos e toda a nação, todos os países e toda a terra, em nome de Jesus. Guarda e abençoa a vida dele. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a vida do pastor Vincenzo e a igreja lá na Itália. Declaramos, ó Deus, que tanto em Roma quanto em toda a nação e por outras nações, o Evangelho é pregado e vai prevalecer. Vidas serão alcançadas, histórias mudadas, famílias restauradas e o reino do Senhor vai ser ministrado para tudo e todos. Nós guardamos a vida dele, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, uma grande honra receber o Senhor aqui conosco. Glória a Deus. Irmãos queridos, uma outra coisa que também é uma bênção para nós, porque eu particularmente sou muito empolgado com isso, porque eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei por 16 anos em uma editora. Comecei aos 14 anos de idade e fui até os 30. Então tem pouquíssimo tempo que eu saí, viu, irmãos? Pouco. Que é para não ficar denunciando a idade. Mas foram 16 anos trabalhando numa editora de nível nacional, a Editora Globo. Trabalhava na parte de revistas, mas também tinha todo acesso a tudo que era produzido de livro e bienais, eventos e tudo. E por cuidar trabalhar nesse ambiente editorial, presta atenção aqui, falando algo sério para você. Vamos fazer silêncio? Por trabalhar por 16 anos nessa parte editorial, eu vi o tanto que ideologias são realmente ensinadas, ministradas para doutrinação mesmo, coisa maligna, usando conteúdos escritos através de livros, revistas, mas também o grupo que eu trabalhava tem canal de TV, rádio e tudo isso. Então, tudo isso para defender uma agenda, uma pauta esquerdista. A grande questão é que saí disso, aleluia, parei de trabalhar nessa empresa, vim focar no ministério integralmente, mas Deus me deu o privilégio não só de escrever livros, tenho 7 livros escritos, uma grande bênção, mas também de cooperar no lançamento de livros, principalmente com o pastor Naor e a pastora Marília, um privilégio que Deus me deu de trabalhar com eles, de poder servir o ministério deles. E hoje, nessa conferência que passou, eles lançaram alguns materiais, eu quero divulgar para vocês. Primeiro da pastora Marília, projeta para mim aqui no LED, que agora tudo a gente vai usar o LED também para projetar. O livro da pastora Marília, Tempo de Transbordar. Vença a intimidação e receba fé para uma vida extraordinária. O último livro dela foi um grande sucesso, Fale Poderosamente, vendeu tudo, nós já lançamos mais 3 edições e tudo com estoque esgotado, imprimimos mais, na conferência agora esgotou novamente, porque é uma grande bênção, que está instruindo realmente o povo de Deus. E não é diferente com esse novo lançamento, não é só para mulher, irmãos, é importante você entender, mas todos aqueles que querem transbordar e desfrutar do que o Senhor está ministrando através desse livro, e eles estão disponíveis ali no hall, aqui do andar de cima, tanto os da pastora Marília, quanto do pastor Naor. E ele lançou nessa conferência também 2 materiais. Um é o devocional para crianças, na presença do Pai Kids, uma experiência de paz e alegria. São 180 dias, é um devocional semestral. Então você vai fazer ele agora do dia 1º de julho até finalizar o ano com o seu filho. É um ótimo presente para você dar, aniversário de crianças, vai dar um presente para um amiguinho de seu filho, dá um livro desse, vai abençoar muito ele. Ele é cheio de ilustrações, confissões da palavra, plano de leitura da Bíblia e um conteúdo, né, preparado para realmente ministrar e abençoar a vida dessas crianças. Mas, junto com esse material, o pastor lançou também um livro de colorir, que é Colorindo na Presença do Pai, também agora lançado, sucesso absoluto, porque está uma febre esse negócio de livro de colorir, Bob Goods. E aí são 40 histórias bíblicas retratadas aqui para a criança colorir. Qual que é o benefício, você acha disso? É uma forma de instruir a criança para conhecer as histórias bíblicas, mas ela vai acabar perguntando para o pai: pai, o que é esse desenho aqui? Quer dizer o quê? Aí o pai: então, eu vou ver ali e já te falo. E aí isso força os pais a conhecerem mais a Bíblia.
Então eu posso falar, porque lá em casa sou testemunha disso, meu filho já está pintando algumas histórias, claro, muito conhecidas, ele já identifica de cara, outras não, e aí ele me pergunta, e isso acaba gerando assunto para falar das coisas de Deus, da palavra de Deus. Então tudo isso é bênção para você, para a sua casa, para a sua família. Esses 3 livros estão disponíveis. Nos outros prédios nós nem chegamos a mandar, porque literalmente quase acabou o estoque, mas como eu que cuido, eu separei alguns aqui para o Buriti. Mas são só 50 de cada. Então, se você quiser adquirir no final do culto, você pode fazer isso ali na mesa, ali no hall. Amém, queridos? Aleluia, pelos 3 améns agora que falaram. Glória a Deus. Vamos agora meditar na palavra do Senhor e nos encher do Espírito através da palavra. Glória a Deus. Hoje, tema da nossa ministração, seja abençoado no meio da tribulação. Glória a Deus. Projeta para mim, por favor, porque tem uma projeção personalizada para o LED e para o projetor lateral, sincronizado na medida exata. Tudo isso é excelência dos céus para nós. Esse é o tema hoje para ministrar para mim e para você. Para mim e para você, porque eu vou estar aqui pregando, mas eu recebi essa ministração de manhã, com o pastor Luiz ministrando, recebi da parte de Deus durante a tarde, né? Na verdade, desde sexta-feira eu estou com esse esboço e já li algumas vezes, meditando nisso, mas hoje de tarde assistindo ainda. Eu sempre gosto de assistir no mínimo mais 2 vezes a ministração, antes de vir ministrar também para você. Então fui muito abençoado, recebendo, meditando, mas creio que o mais abençoado aqui toda semana sou eu ministrando, na hora que eu falo, porque eu creio que é assim que vida flui de nós, na hora que nós abrimos a boca e falamos. A Bíblia diz, eu criei, por isso é que falei. Eu creio em tudo isso que vai ser ministrado aqui e eu recebo na medida que eu falo aqui para você também. Quantos querem receber a palavra do Senhor? Você quer aprender a ser abençoado no meio de toda e qualquer tribulação? Então, estende suas mãos para o céu, repete após mim agora, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu quero receber instrução do alto para ser edificado na sua palavra e desfrutar da bênção do Senhor em todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Presta atenção. Essa não é uma palavra, como diz o outro, que instrui você para algo que é para você viver. Ninguém está aqui desejando que você passe por tribulações. Ninguém está aqui afirmando que elas têm que vir. Não é uma regra. No aspecto geral, irmãos, olha aqui para mim. No aspecto geral, todo pai que tem um filho não planeja coisas más para o seu filho. Pelo contrário, quer guardá-lo de todo problema que puder guardar. Porém, um pai ou uma mãe saudáveis, eles não querem criar o filho dentro de uma redoma. Por quê? Porque isso vai impedir do menino aprender muitas coisas. Porque algumas situações não tem jeito. Você vai aprender realmente passando por elas. Você tem que imaginar que assim como você que é pai, mãe, deseja coisas boas para o seu filho, assim como você que tem uma mãe que fica pegando no seu pé, né, um pai que fica falando 10 vezes a mesma coisa, isso tudo demonstra o zelo para cuidar de você, proteger você, muito mais o Senhor. Amém, irmãos? Ele quer nos guardar, Ele quer nos livrar de todo mal, mas uma grande coisa que Ele faz também é que quando as circunstâncias vêm, que são contrárias, ataques, resistências, tribulações, todo e qualquer tipo de levante maligno, toda circunstância que chega diante de você, uma coisa é fato: Ele permite que você aprenda com elas. Isso é bênção de Deus, porque se você não aprender, significa que ela não serviu para nada, mas também existe bênção do Senhor no meio delas. Você tem que se ver abençoado no meio de tudo isso. Então, um exemplo disso, nós hoje, inclusive hoje cedo, antes do culto,
tivemos a oportunidade de juntar os pastores de governo, com o pastor Luiz, a pastora Márcia. A gente tomou café da manhã juntos, hoje até comemorando a conferência, que foi uma grande bênção. Quantas estavam na conferência nesses dias, conferência de mulheres, foi poderoso. Nossa, o nosso prédio aqui estava incendiado, mulheres cheias do Espírito Santo, um ambiente glorioso, e assim foi também nos outros prédios, quase 9.400 mulheres reunidas. Aqui tínhamos 1.062 mulheres. Então olha que bênção, dias preciosíssimos. E aí reunimos para ter comunhão, para falar como foi, para compartilhar, até porque estávamos separados em 3 prédios. E aí, depois surgem outros assuntos e tem a ver com a iniciação de hoje, falando a respeito dessa guerra agora recente, né, de Israel com o Irã. Você pode olhar uma situação dessa de forma natural. Assim como você pode ver um filme de forma natural, uma notícia qualquer de forma natural, mas você também pode ser espiritual diante de tudo que chega diante de você e pedir para Deus te instruir, falar com você. Então, é certo, você sabe, o povo de Israel é o povo escolhido, o Senhor escolheu aquele povo, fez uma promessa para Abraão. Nós fomos incluídos nessas promessas porque recebemos a mensagem do Evangelho e recebemos uma aliança superior. A nova aliança é superior à antiga. Eles ainda estão na antiga, mas eu creio, o Evangelho está sendo pregado, eles vão crer e receber a nova também, amém? Posso ouvir um amém? Amém. Mas o fato é que eles são um povo que tem a Bíblia inteira escrita, falando da história deles, tudo para eles ali de promessas, de alianças, de tudo isso, e você pode ver uma situação como essa, de guerras, de bombas caindo, as cenas algumas são impressionantes. O céu de Tel Aviv parecendo que estava chovendo meteoros, vários mísseis vindo, sendo interceptados nos ares, alguns caindo. Tem 2 particularmente que a filmagem é chocante, que ele passa rasgando e cai e gera aquela explosão. Mas você sabe, você pode questionar como que algo assim, no meio de algo assim, tem uma bênção. Aí é onde você tem que ter uma perspectiva espiritual das coisas. Você sabe, a Bíblia diz que haverão guerras e rumores de guerra. Os últimos dias não são dias de paz. Os últimos dias antes do arrebatamento, a coisa vai piorar e vai piorar muito. Mas depois vai ter um tratado de paz. Você está vendo esse tratado agora? Não. Mas você concorda que para haver um tratado de paz, guerras têm que estar acontecendo? Tumultos têm que existir? Então, em algum momento, o anticristo vai se levantar para trazer esse tratado de paz. E a Bíblia diz que ele vai conseguir fazer isso, apaziguar todas essas guerras. E na hora que ele fizer isso, vão ter 3 anos e meio de paz. Mas isso já vai ser dentro da grande tribulação. Isso já é dentro dos 7 anos de grande tribulação. Só que aí, a última metade, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, aí é onde a perseguição aos cristãos vai se levantar, a marca da besta, tudo isso que está lá. Não vou entrar em Apocalipse hoje aqui para você, para falar da besta, do falso profeta, do anticristo, das testemunhas, não vou entrar nesse assunto hoje. Mas o fato é, eu e você não vamos estar aqui para ver nada disso, porque antes disso teremos sido arrebatados. Aleluia! Você está esperando a volta do Senhor? Eu não estou esperando anticristo, não estou esperando bomba cair em lugar nenhum, eu não estou esperando nada disso, eu estou esperando o dia que eu vou estar aqui, fechar o olho, na hora que eu abrir, eu estou lá, diante dele, contemplando o Senhor presencialmente. Uau, vai ser glorioso. E aí, enquanto o mundo vai estar aqui passando por essa tribulação, nós, os crentes vencedores, estaremos sendo treinados para voltar junto com Cristo, para reinar sobre as nações no milênio, e vai ser poderoso. Então o fato é, você olha essas circunstâncias agora, você pode só ver prejuízo, bomba que cai, dinheiro que se gasta, pessoas que morrem, mas acredite, existe uma medida de bênção mesmo no meio disso tudo. Uma situação que você pode olhar da mesma maneira. Dia 7 de outubro de 2023, você viu, o Hamas fez uma invasão lá em Israel,
um ataque terrorista, pulou de paraquedas, invadiu, sequestrou pessoas. Você sabe, eu estava lá, irmãos, agora em abril. É chocante. Você chega no aeroporto em Tel Aviv, no corredor, várias plaquinhas com as fotos das pessoas que ainda estão ou como prisioneiros ou morreram e ninguém tem notícia. Mas as famílias estão clamando por notícias, por libertação dessas pessoas. Né? Teve gente que, numa negociação lá para libertar esses prisioneiros, libertou uma mulher que o nosso guia contando que ele conhece gente da família dela e dando informações de coisas que ela falou e que a mídia não espalhou, mas coisas horrorosas, né? De ser estuprada 4, 5 vezes por dia por homens diferentes, né? Outras reféns que engravidaram desses estupradores, coisas horrorosas. Na invasão, mataram bebê dentro de micro-ondas, colocar um bebê, ligar o micro-ondas para explodir uma criança. Olha o nível de horror. Você fala, pastor, onde que tem bênção numa tribulação como essa? Olha o ataque do diabo contra o povo de Israel. Como que isso pode ser? Mas você sabe, as coisas não são premeditadas nesse nível, mas no meio disso tudo, o livramento do Senhor aparece. Israel sabia dos planos do Irã para construir bomba atômica há muitos anos. E isso já estava sendo negociado há muitos anos, para não permitir o Irã de ter bomba atômica. E o Irã, ele é o patrocinador do Hamas, Hezbollah, todos esses grupos terroristas que estavam atacando Israel, mas outros lugares que se oprimem também entre si, linhas radicais que matam outros muçulmanos, inclusive também, que não são tão fiéis à prática do islamismo. Então tudo isso é do diabo. Mas o fato é que uma nação dessa, que declaradamente, desde 1979, declara que vai exterminar Israel da terra, que o alvo do Khamenei lá, esqueci, o alvo dele é exterminar o povo de Israel. Aí uma nação dessa está construindo uma bomba nuclear, o que você acha que vai virar? Na hora que eles tiverem a primeira oportunidade, eles vão jogar lá e vão devastar tudo. Então, muitas nações tentaram negociar para acabar com esse programa nuclear. Não conseguiram. Mas no meio desse ataque terrorista, de tudo isso que aconteceu, evidenciando o patrocínio do Irã, criou-se então a brecha para agora justificar um ataque. E você viu ontem o que aconteceu. Estados Unidos entrou na guerra e um rasante que deu nos aviões B-2, que a gente fica especialista em avião, em tipos de bomba. Eu já estou sabendo assim, até do bomba de fragmentação. Você vai lendo notícias, você vai sabendo. E aí, Estados Unidos entrou na guerra e explodiu os lugares onde estavam sendo produzidas essas bombas. Isso é bênção do Senhor para guardar a nação de Israel. Por quê? Porque impede o desenvolvimento dessas bombas. Mas você vê que se não tivesse acontecido essa tribulação nos últimos tempos, com esses grupos terroristas, não teria a oportunidade agora de exterminar esse problema. Então, no meio disso tudo, fica evidente. Tem a mão de Deus guardando, né, aquilo que pode acontecer de ainda pior lá na frente. Isso é você ter um olhar espiritual sobre as circunstâncias. Hoje, você está ganhando fé aqui nessa ministração para você crer que assim é também na sua vida. Deus não planeja as coisas ruins que acabam nos acontecendo. Hoje mesmo nossa família recebeu, minha mãe mandou no grupo, nós da família, bateu o carro. Jesus poderoso, mãe do céu, como que a senhora está? Meus meninos já preocupam, vó, como que a senhora está? Não tive problema, não machucou, mas bati no motoqueiro, ele caiu, e aí, resumindo, graças a Deus ninguém machucou, mas teve um prejuízo financeiro. A grande questão é, Deus planejou isso? Você acha que Deus, de manhã, a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã, e aí logo depois dele renovar as misericórdias, ele libera uma listinha de coisas ruins que vai acontecer com você naquele dia? Você acha que é assim que Deus faz, irmãos? Não é, mas acredite, tem muito crente que crê nisso. Tem muito crente que crê
que o Senhor fica premeditando coisas ruins para nos acontecer. Quantos não pregam isso abertamente? Descobrir um diagnóstico de uma enfermidade. Olha, é Deus tratando com você. Teve um prejuízo financeiro. Olha, Deus percebeu que o seu coração estava tomado por mamon e aí Deus foi lá e tomou. Não, tudo que rouba, mata e destrói é obra do diabo, irmãos. Ele é o ladrão que veio roubar, matar e destruir. O Senhor não. O que Jesus diz? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Quantos querem desfrutar dessa vida abundante? O diabo veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor te dá vida abundante. Aí você pode imaginar a situação do seguinte. Presta atenção aqui comigo. Você pode imaginar, então, por que Ele permite essas coisas? Por que eu tenho que passar por essas coisas? Eu creio que hoje você vai ganhar algumas respostas. Por isso que é importante você prestar atenção e abrir o seu coração para receber. Amém, queridos? Primeira ilustração que eu quero usar na palavra de Deus para te mostrar, está lá em Daniel, capítulo 10, versículo 11 a 13, que diz, ele me disse, aqui é o anjo do Senhor. Você sabe, o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Isso é dureza. Foi escravizado. O território foi tomado. E aí eles estão lá. Daniel orou, pediu para o Senhor algumas coisas ali. Teve um clamor diante do Senhor. Mas não teve a resposta imediata. Porém, o anjo apareceu para ele, depois de quantos dias, irmãos? Vocês veem? 21 dias. Depois de 21 dias que ele pediu, o anjo apareceu e falou com ele. Aqui está a conversa. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Aumenta um pouquinho o meu retorno aqui, que eu estou me ouvindo mais na PA. Primeira coisa que eu acho que é importante você ouvir, é assim que o Senhor se refere quando conversa com você. Você não é um diabrado, alguém que dá trabalho demais, canseira. Não aguento mais. Mais uma chance, a última chance. Não, Deus não olha para você dessa forma. Quando Deus se conversa com você, é assim, muito amado. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, como que chama ele? O Senhor é contigo, homem valente. Ele estava lá escondido, enquanto o povo estava em guerra, e ele estava lá escondendo, malhando o trigo do pai dele. O anjo do Senhor aparece para ele. Mas não fala para ele, seu covarde. Não, fala, homem valente. Aqui Daniel está passando uma tribulação, o povo foi levado cativo. Mas o que ele ouve é que ele é amado. Você crê nisso, que é assim que o Senhor conversa com você? Olha aqui para mim, as circunstâncias, as atitudes que você toma, os resultados que você produz, não muda a opinião de Deus a seu respeito. Quando Deus olha para você, Ele vê uma filha muito amada, um filho muito amado. Eu sempre gosto de ensinar isso no curso de criação de filhos ou oportunidade que eu tenho que falar para casais. Nunca adicione o erro do seu filho na identidade dele. Você pegou o menino mentindo. O que você vai tratar? Com o erro. Mas você não vai atrelar o pecado na identidade. Ele cometeu um pecado, mentiu. Mas ele não é um mentiroso. Se você fala que ele é um mentiroso, você está atribuindo o pecado à identidade dele. Roubou alguma coisa. Imagina, meu filho jamais vai roubar. Como diz o outro, eu criei 3 já. Eu sei, potencial. Não estou nem falando de assalto à mão armada, banco. Estou falando de ver um carrinho da Hot Wheels do amiguinho e falar que carrinho maravilhoso. Esse eu não tenho na minha coleção. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, tem ninguém olhando, ele vai lá e guarda na mochilinha dele. Aí você chega e você fala, de quem que é esse carrinho? Fulano me deu. Você deu mesmo. Aí você vai pesquisar, você descobre que o menino estava lá chorando, procurando o carrinho. Seu menino roubou, mas ele pegou isso. Ele errou, você vai tratar com o erro. Mas você não se refere a ele afirmando, você é um ladrão. Quando você adiciona o pecado na identidade, e isso fica impregnado na pessoa, o que você quer dizer? Que o erro dele é mais poderoso que o que a cruz fez, porque a cruz determina a identidade. A cruz determina que nós somos amados.
somos filhos do Senhor. Nossas atitudes não mudam a nossa identidade. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. Aleluia. Então você trata o pecado sem atribuir isso na identidade daquele que cometeu o erro. Então aqui o anjo está falando, você está passando por tribulação, mas o que você é? Você é muito amado. E olha o que continua dizendo, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te, pois, sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Eu acho que eu ia dar tremedeira também, se o anjo aparecesse para conversar comigo. Você ia dar uma tremedinha, irmão? Ou você conversa com o anjo assim, normal, tranquilo, só mais um, né? Não, eu acho que eu também ia tremer. Então me disse, olha o que ele disse, não temas. Ah, Senhor, tudo aqui tem revelação envolvida. Você sabe que muitos irmãos fogem de Deus, fogem das coisas do Senhor, porque justamente pelo que fizeram de errado, estão vivendo longe porque acham que se chegar diante de Deus, vão ser eliminados, exterminados, vão ter que pagar pelo pecado que cometeram. E aí, por conta disso, morrem de medo do Senhor. Mas aqui o anjo chega falando, você é amado e não é para ficar com medo. Não temas. Tudo isso o Senhor está reafirmando para você aqui hoje. O que você é? Amado. Você pode repetir isso com mais autoridade? O que você é? Amado. E como que é para você viver? Não temas, sem medo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E ele fala, não temas. Daniel, não temas, Daniel. Por quê? Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aqui tem também explicação para te dar. Primeiro, compreender é justamente enxergar o Senhor por trás de todas as coisas, e humilhar é essa atitude de submeter. Eu não entendo o porquê que eu estou passando pelo que eu estou passando, mas eu me humilho na presença do Senhor. Eu não acho que eu sou melhor do que os outros. Não, o outro merecia estar passando por tribulação. Ele faz coisas horríveis, eu não. Isso é uma atitude soberba. Não, nós nos humilhamos diante do Senhor. Nós não achamos que somos melhores que ninguém. Mas nós também compreendemos que no meio de toda circunstância a bênção do Senhor está lá. O Senhor vai nos abençoar. Eu posso não entender, não consigo explicar, mas uma coisa é certeza, vai cooperar para o meu bem. Você crê nisso? Crê mesmo? Aleluia. E aí continua. Foram ouvidas as tuas palavras, né, a oração que ele fez, e por causa das tuas palavras é que eu vim. O anjo está falando, Deus ouviu a sua oração. Você precisa crer nisso hoje, querido. As suas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor. Pastor, mas cadê a resposta? Tem coisas que eu estou orando já tem tanto tempo, até hoje o Senhor ainda não respondeu. Tem portas que eu estou batendo já tem tanto tempo, mas ela ainda não abriu. Eu creio, a Bíblia diz, eu vou buscar e vou achar, vou procurar e vou encontrar, eu vou bater e vai abrir. Mas quando? Você não sabe. E uma parte do crescimento e do amadurecimento que o Senhor promove na nossa vida é justamente isso. As coisas não são do jeito e na hora que nós queremos, mas é o melhor do Senhor para nós. O que a Bíblia fala que a vontade de Deus é, irmãos? Boa, agradável e perfeita. Boa, perfeita e agradável. A nossa vontade não, a dele é. Então você quer algo, você está pedindo. Quando que Deus vai te dar? Quando a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, enxergar que aquele é o melhor momento para você receber. Mas tem coisas que a resposta até já veio. Deus já deu o sim, já falou amém. Já liberou para o Danilton aquilo que ele estava orando. Já saiu das mãos de Deus a bênção. Mas não chegou na Danilton ainda. Extraviou no correio. Correio, Jesus poderoso. Mas o fato é, para onde estão então? Se não está lá no trono a bênção, e ainda não chegou para mim, aonde elas estão?
Importante você entender tudo isso, até para que você ore alinhado com aquilo que a Bíblia te instrui. E olha o que o anjo do Senhor fala para Daniel. Por causa das tuas palavras eu vim trazer a resposta da sua oração. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E aqui o príncipe do reino da Pérsia não está falando do príncipe da Pérsia, né? Tem até um filme, né? Não está falando de Artaxerxes, não está falando de homens, mas está falando dos principados, que a Bíblia diz que a nossa luta é contra eles, contra principados e potestades e dominadores nas regiões celestiais. Então, onde que o anjo encontrou resistência? No mundo espiritual. O príncipe da Pérsia, o principado maligno que operava naquela região, o resistiu. E olha o que ele fala, irmãos. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes dos céus, né, um arcanjo poderoso, veio para me ajudar. E eu obtive vitória sobre esse principado da Pérsia. E estou aqui agora com a sua resposta. Então você vê, ele orou, Deus ouviu a oração dele e respondeu imediatamente. Mas a resposta demorou a chegar, porque encontrou resistência no mundo espiritual. Importante você se atentar a isso. Você pode falar, pastor, o que eu fiz contra o diabo? O que eu tenho contra ele? Nunca mexi com ele, para ele me odiar, me atacar, querer roubar, matar e destruir. Muito simples você entender o porquê que o diabo te resiste, quer roubar, matar e destruir. Muito simples. A Bíblia diz que teve um dia que ele se rebelou contra Deus, porque ele queria o quê? Ser igual a Deus. Nessa hora ele é desgraçado, destituído da graça de Deus, removido da presença, lançado fora. Logo depois, a Bíblia não especifica quanto tempo depois, mas isso aconteceu depois da queda do diabo. Deus então cria o homem. E quando ele vai criar o homem, qual que é a afirmação que ele fez? Juntos, o Pai, o Filho e o Espírito, que é o mesmo Deus, que subsiste em forma de três, é uma dos mistérios da divindade. Mas o fato é, como que ele afirmou? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, muito simples o porquê que Deus te odeia. Porque você é a cara do seu pai. Você é purinha cara de Deus. Você é tudo aquilo que o diabo queria ser. Não é do seu pai natural, não. É do seu pai espiritual. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E o diabo quer destruir aquilo que o Senhor criou. E aquilo que ele queria ser. Então é importante você entender. E o mundo está nas mãos dele. O que a Bíblia diz? Que esse mundo jaz no maligno. Você entende que a expressão jaz significa mergulhado, oculto. Da mesma forma, quando você olha num cemitério, tem uma lápide que diz, aqui jaz fulano de tal. O que significa? Aqui está oculto, enterrado, fulano de tal. Aqui jaz, esse mundo jaz no maligno, significa muito claro, o mundo está enterrado no maligno. Tanto que não tem salvação para ele. Está entesourado para o fogo. Então, se você quer ver a Torre Eiffel, vai logo, porque está entesourado para o fogo. Eu já tive o privilégio de ir lá em Roma. Roma é maravilhoso, irmão. Você vê o Coliseu, né? Eu comi numa pizzaria lá, mais de 200 anos que ela existe, maravilhosa. É a verdadeira pizza italiana, que não tem nada a ver com a nossa aqui, aleluia. Mudaram a formulação aqui no Brasil. Mas o fato é, tudo muito bom, pontos turísticos, históricos, coisas que aconteceram. Você vai ver lá, tem um arco do triunfo lá, algumas ruínas, né, que por onde passavam ali os exércitos vitoriosos, trazendo os derrotados para contar a vitória. Você vai ter muitos feitos históricos, um ótimo lugar para você viajar. Mas vai logo, porque está entesourado por fogo. Caldas Novas aqui, água quente, já a temperatura já é um negócio. Estou pegando o pé. Mas tudo nesse mundo, acredite, não tem salvação. Por isso que a Bíblia diz que virá novo céu e nova terra. Aleluia. Vamos habitar com Deus eternamente na Nova Jerusalém. Como que vai ser isso, pastor? Você vai estar lá, você vai ser testemunha ocular, você vai ver todas as coisas, você vai viver isso. Aleluia.
Mas o fato é que esse mundo caído não tem jeito para ele. O que tem? É para as pessoas. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Esse negócio de salvar, né, vamos preservar a natureza, camada de ozônio, tudo isso é muito nobre. Continua fazendo, recicla, separa o lixo certinho, não joga, não faz bagunça não. Né? Vai na praia, não vira aquele farofeiro que larga tudo lá, a bagunça, Jesus poderoso. Faz isso não, seja organizado, preserve, mas não com essa expectativa de que você vai salvar o planeta Terra. Não, não tem salvação para ele, mas para os homens tem, porque é da vontade de Deus que todo homem seja salvo. E para isso foi que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo e transportar aqueles que creem nele do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos que pregar essa mensagem. O mundo está perdido, mas as pessoas vão ser salvas através da pregação do Evangelho em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas nesse mundo caído, nós estamos envolvidos nessa guerra espiritual. Mas o Senhor ouve as nossas orações. Quando o povo de Israel peregrinava no deserto, eles murmuraram contra o Senhor. Você vê que absurdo, Deus abriu o mar, Deus fez água sair da rocha, Deus manda o maná, e o povo deu conta de murmurar. Deus tinha tirado eles do Egito, acabou com o faraó e seu exército, abriu o mar, eles passaram, fechou o mar para cima do faraó. Depois de todo o livramento, de tudo que Deus fez, o povo ainda deu conta de murmurar. Jesus poderoso. E aí o que aconteceu? Vieram cobras, que a Bíblia diz que elas eram abrasadoras. Né? Tá lá em Números 21, versículos 6 a 8. Mas essas cobras abrasadoras, é porque a picada dela era como se queimasse por dentro a pessoa. E aí o que foi a oração que eles fizeram? Senhor, remove essas cobras. Mas Deus não respondeu a oração deles da forma como eles pediram. Por quê? Porque as cobras estavam fazendo o que é típico de uma cobra. Elas estavam no seu habitat natural, quem estava lá de intruso era o povo, e é isso que cobra faz. Cobra pica. Não dá para esperar que ela faça outra coisa. Aí o fato é que Deus respondeu a oração deles de outra maneira. Eu sei que pode ser que tenha alguém aqui entre nós que está orando para que cobras sejam removidas. Senhor, leva esse chefe meu, leva, remove esse fulano, essa ciclana, tira ele, pesa a mão do Senhor sobre ele. Você já viu gente orando isso? Está orando para remover as cobras. Mas o que o Senhor fez? O Senhor deu uma instrução para Moisés, falou, você vai levantar uma serpente de bronze no madeiro, e todos que foram picados pela cobra vão olhar para a serpente de bronze, e o veneno da cobra não vai ter efeito mais sobre elas. As cobras continuavam lá, mas o Senhor deu o caminho para que eles ganhassem ali imunidade contra o veneno da cobra. E aí depois você vê Jesus conversando com Nicodemos, e o que ele fala para Nicodemos? Eu sou essa serpente que foi erguida no deserto. Você tem que olhar para mim, as cobras estão aí, nesse mundo jaz o maligno, mas olha para mim e o veneno da cobra não vai pegar você. Aleluia! Você vê Paulo, né? Paulo é um negócio chocante, você pode falar, pastor, não faz sentido, a conta não fecha, o apóstolo da graça escreveu a maior parte do Novo Testamento, abriu igrejas, dedicou a vida para o Senhor, aí ele era apedrejado, açoitado, né, e tudo isso, aí ele vai ser levado para Roma, o barco afunda, um naufrágio. Olha quanta tribulação na vida de alguém que tinha a revelação da graça. Pois é, mas o que aconteceu? Nenhum se perdeu, não morreu, porque ele falou, todos foram guardados, inclusive Paulo. Aí eles param para acampar numa praia ali, os náufragos. Aí vai pegar lenha, na hora que Paulo vai pegar a lenha, o que acontece? Pá! Uma cobra vai lá e pica ele. Uma cobra mortífera, venenosa. E aí todo mundo já fala, esse daí deve ter muito pecado. Não, esse daí deve ter pecado demais. Foi preso, está aqui, o barco naufragou e agora a cobra picou. Essa cobra aí, depois que pica, em poucos minutos morre. E aí eles ficaram olhando para Paulo como um grande
contador, né, de contagem regressiva, um marcador de tempo falando, falta 10 minutos, vai morrer, você vai ver. Está aí ainda conversando, mas daqui a pouquinho. E aí deu os 10 minutos e nada, deu 1 hora e nada. E aí eles têm que perguntar como que o veneno não faz efeito. Tudo isso no final virou ocasião para pregar o evangelho. Você vê João foi preso também. João foi preso, ele virou um problema, irmãos. Por quê? Porque ganhava a penitenciária inteira. Ele estava preso, convertia os presos, convertia os carcereiros. Aí virava um problema, porque ele podia agora mobilizar um motim muito facilmente. Todo mundo ganhou, ele virou o pastor de todo mundo ali. Ainda que imaginam que o pastor tem esse poder todo de mobilização. Eu estou querendo ver de novo a prova disso essa semana. Porque seu pastor está falando, essa semana nós temos arraiar, não é para ninguém deixar de vir. Estou contando com você aqui para a gente festejar, ter comunhão, comer, beber, divertir, né, celebrar a vida maravilhosa que Deus tem nos dado. Estou aguardando para ver esse poder todo de mobilização que o pastor tem. Para ver se você atende o chamado do seu pastor. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem o chamado do seu pastor. Quantas ovelhas estão ouvindo o chamado do seu pastor aqui, vão estar aqui no arraial essa semana? Aleluia. O fato é, irmãos, no meio da tribulação, o favor de Deus está sobre você. Tem bênção de Deus sobre a sua vida. Deus não deu para o povo no deserto a resposta da oração como eles pediram, mas deu algo muito além, muito além. Nós estamos envolvidos nessa batalha, irmãos. Uma batalha que é da fé, não é da habilidade humana, não é do merecimento, é do tanto que você crê. Eu já falei isso, vou ter que repetir. Eu não estou ainda com 60 anos, o pastor Luiz, que ele fala, quando faz 60 anos, tem o direito de repetir o que quiser. Eu ainda não estou longe. Mas vou repetir, porque eu já dei o testemunho para vocês. Semestre passado tive um problema sério de saúde. Tive um câncer, 10 tumores aproximadamente no pescoço. Tive que operar, remover, depois fazer um procedimento com radiação. O que você acha que no meio disso acontece? Evidencia a fé de um monte de gente, a minha e de quem está perto de mim. A minha é justamente para eu não ficar questionando. Por quê? Por que eu estou passando por esse câncer? Por que? Será que eu errei? Será que Deus não me ama mais? Deus me esqueceu? Qual é o problema? Não, a fé dessa maneira vai fazer sua vida ficar muito ruim. Imaginando que a culpa de tudo é sua e que é Deus que está pesando a mão sobre você. Então, bem, graças a Deus a resposta foi dada em paz, crendo que o Senhor me guarde todas as coisas e está tudo certo. Mas aí, algumas pessoas vinham falar comigo. Ficava evidente também a fé que eles tinham. Uns tinham a fé na coisa certa e liberava palavras de vida. Mas o que você acha que outros fizeram? Vieram com uma palavra que parecia piedosa, com um jeitinho manso, cabecinha para o lado. Mas falando o quê? Avalia. Será que você não desviou o seu coração? E Deus não está agora corrigindo a rota? Né? Teve um pastor que me mandou uma mensagem falando, né? É certo que esse ataque foi por causa de alguma brecha que você deu. Essa teologia da brecha é um negócio assim, como diz o outro, tem que ter muita fé nisso para crer. Porque se é para eu passar por problema por causa de brecha que eu dei, acabou, irmão. Nós não vamos levantar da cama, mas não é o Rafael, não. Eu e você. Você vai levantar da cama? Não, é só pancada. Porque você dá brecha de vez em quando, você acha? Dá não? Tudo santo. Irrepreensível. Aleluia. Deu brecha? Ah, agora deu brecha. Você deu legalidade para o diabo fazer. Então, essa teologia anula a fé de que as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida a cada manhã, de que dos nossos pecados o Senhor não se lembrará, que Ele jogou no mar do esquecimento, e que, assim como Paulo diz em Romanos, nós cremos no Deus que justifica o ímpio. Se Ele pega o ímpio, que é inimigo dele, e justifica, quanto mais nós que já somos filhos, irmãos. Então você vê, as circunstâncias vão expor a sua fé.
Deus está te falando aqui hoje, no meio de toda e qualquer circunstância, não duvide. Você é amado, Deus ouve as suas orações e tem favor do Senhor disponível sobre você. Agora você precisa entender que a provação aumenta o seu valor para Deus. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse várias aqui dá até cãibra no cérebro. Assim. Não é uma só não, de vez em quando. É várias. Pois é, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Agora presta atenção, essa perfeição, essa integridade, onde você não é deficiente, não está falando da sua atitude, que você não pode errar, tem que ser perfeito, irrepreensível, não, está falando da sua fé. É a sua fé que persevera e continua crendo que vai ser perfeita e íntegra diante do Senhor. Ou seja, não tem um dia que eu estou crendo e outro dia eu estou duvidando. Não, eu creio todos os dias. Tem favor de Deus liberado sobre a minha vida. Aonde eu ponho as minhas mãos vai prosperar. Aonde eu ponho a planta dos meus pés eu tomo por herança. Porque eu sou esse filho amado que o Senhor tem todo o prazer. Amém, queridos? Mas uma coisa é fato, sua fé vai ser checada. E quando a sua fé é checada, ela aumenta de valor quando você é aprovado. Por quê? Porque agora, essa checagem da sua fé, através dessas circunstâncias, vão ampliar o valor. Por quê? Porque agora você está passando pela mão do Senhor. Deus está tratando com você, está te moldando. Tem situações que agora você tem resiliência, resistência, rigidez espiritual para passar por elas, que antes você não aguentaria. Por isso que testes não chegam na nossa vida de forma aleatória. Mas acredite, os testes vêm para checar a nossa realidade, mas vem no momento que você já está habilitado a passar por ele. Você sabe, seria muito injusto da parte de Deus pegar um aluno do primeiro ano e aplicar para ele uma prova do terceiro ano. Deus não faria isso. Quando que a prova é aplicada na escola? Logo depois do conhecimento ter sido ministrado. O aluno recebe a instrução do professor, estuda sobre aquela matéria e aí vem então uma prova para checar se ele aprendeu ou não aquilo que foi aplicado. Deus não aplica uma prova na época errada. Ele não vai chegar para alguém que ainda não foi moldado numa área e checar aquilo. A grande questão é, ele não traz a tentação, mas ele permite que a sua resposta se transforme em aprovação diante dele, para promover você. Tempo atrás eu falei com alguns irmãos a respeito disso. Olha aqui para mim, irmãos. Vou te explicar uma diferença grande. Tentação e teste. Tentação é o diabo que traz. E por que o diabo quer nos tentar? Porque uma vez que você cai na tentação, olha a expressão, cair. Cair. Alguém que cai, ele está diminuindo para um nível inferior. Ele caiu. Ele estava numa posição e caiu para uma posição inferior. Toda a tentação do diabo quer fazer isso com você. Tirar você de uma posição e colocar numa posição inferior. Deus não traz tentação para isso. Deus nunca quer nos rebaixar. Deus quer nos promover. Aí ele testa, ele permite testes. Agora o teste é o seguinte: você está numa posição e foi testado. Se você não for aprovado, o que acontece? Você continua nessa posição até que você seja aprovado. O teste vai ser aplicado novamente, né, a prova de recuperação, até que você seja aprovado. Quando você é aprovado, aí você vai alcançar agora uma posição superior. Amém? Eu gosto de lembrar dos dois casos das tempestades. A Bíblia diz que numa ocasião o Senhor Jesus convida os discípulos e fala: vamos passar para o outro lado. Ali no Mar da Galileia, você sabe, na verdade é um grande lago, 18 quilômetros de extensão para um lado, 28 para o outro, se não me engano.
se não me falha a memória. Mas é um grande lago. E que facilmente, numa tempestade, num dia de chuva, por causa dos ventos que vêm pelas montanhas que cercam o lago, a forma como o vento se movimenta naquela região vão sacudir muito as águas e vão parecer grandes temporais como é no mar, com grandes ondas que viram os barcos. E aí, no meio dessa tempestade toda, facilmente uma pessoa poderia morrer afogada. Muito fácil, porque é um lago também muito profundo, não dá pé. O fato é, Jesus é que falou para ir. E no meio do caminho, a tempestade. O que acontece? Olha aqui para mim, irmãos. Eu gosto sempre de ilustrar a situação. Imagina que o barco tem o tamanho desse palco. Até porque semana passada eu falei disso. O barco que foi achado numa baixa, né, numa seca que deu lá no Mar da Galileia. Acharam um barco, fizeram os testes, comprovaram que ele tem aproximadamente 2.000 anos, né, que foi construído. Então é um barco da época de Pedro. Tanto que deram o nome de barco de Pedro. Ele tem praticamente o tamanho desse palco. Então, facilmente você imagina aqui 12 pessoas, os discípulos e mais Jesus. E eles estavam aqui, você sabe, em todo o tempo que Jesus estava com os discípulos, ele estava ensinando algo. Em todo o tempo. Então imagina que eles estavam aqui no barco, conversando, e Jesus estava ensinando algo. Mas de repente bateu um ventinho mais gelado. Sabe, eles estavam virados tudo para dentro do barco, em círculo ali, Jesus em alguma posição, e eles olhando para Jesus. Mas sabe, quando de repente bate um ventinho assim, que arrepia, e aí cai uma gotona, sabe aquelas gotas que parecem um cascudo? Você já passou por uma chuva dessa? De repente cai uma, tuf, na hora que bate, você, nossa, isso foi água. E aí começa a chover muito forte. O que a Bíblia diz que eles fizeram? Olharam para a tempestade. Tiraram os olhos de Jesus e olharam para a tempestade. Enquanto isso aconteceu, mudou a matéria. Jesus ensinando eles, estava falando de um assunto antes, mas agora vou ensinar vocês outro assunto, como vencer as tempestades. E o que Jesus fez? Foi dormir. Foi lá e dormiu. A Bíblia diz que então os discípulos, olhando para a tempestade, se encheram de temor e olharam para Jesus e descobriram ele dormindo. O que eles fizeram, irmãos? Eles poderiam ter falado, gente, olha aí, Jesus está molhando tudo. Vamos cercar ele aqui, fazer um círculo, deixa ele dormindo aqui no meio, para a água bater na gente, ele poder dormir. Eles poderiam ter feito isso ou não, irmão? Poderia. Eles poderiam ter tirado a parte de cima ali da roupa deles, aquela túnica, passando, igual os irmãos do teatro estavam usando ali agora há pouco. Eles poderiam tirar várias ali e cobrir Jesus. Poderiam ter tido várias atitudes diferentes, mas qual que eles tiveram? A pior que eles poderiam ter. Acordaram Jesus. E o que eles questionaram Jesus? Não te importa que pereçamos? Olha que questionamento. Mas é assim que muitos crentes fazem no meio das tribulações. Ele ora questionando para Deus. Cadê? O Senhor não falou que me amava? Que eu era um filho amado? Olha aí a situação. Agora eu vou morrer. Olha aí, chegou a carta agora aqui do Serasa. Chegou aqui a intimação do processo. Olha aqui a discussão que eu tive agora, olha aqui a resposta que fulano me deu, olha aqui. E aí você usa isso para questionar. Não te importa que pereçamos? Que está querendo dizer o quê? Você não está vendo? Nós vamos morrer, você não está nem aí, você está dormindo. E aí o que Jesus faz? Levanta, repreende o vento e as águas, acalma a tempestade. E fala, porque não tendes fé? Não tem, vocês não têm fé. Não tem fé. Fé de vocês é zero. Aí o que aconteceu? Bombaram no teste. Foram promovidos, irmãos? Não, bombou. Não tem jeito de ser promovido com a resposta dessa. O tempo passa, Jesus vira e fala o que para eles? Agora vão vocês lá para o outro lado, eu encontro com vocês lá. Você sabe, só tinha aquele jeito de ir ali mais rápido, cruzando o lago de barco, ou então tinha que dar a volta nele. Caminho muito mais longo, ia demorar muito mais, mas eles falaram, então a gente vai, vamos encontrar ele lá, né? Ou ele some aqui, aparece lá, alguma coisa vai acontecer, mas o fato é que eles foram, e Jesus não estava no barco com eles, e no meio do caminho, o que aconteceu de novo? Tcharam, prova de recuperação, tempestade de novo, mesmo teste voltou,
Qual que é a atitude que eles deveriam ter então, irmãos? Eu aprendi com o Senhor como que vence tempestade. No meio dela, porque eu tenho fé, eu tenho autoridade sobre o vento e as águas no nome dele, mas eu posso dormir. Por quê? Porque eu venço as tempestades das quais eu consigo dormir diante delas. Eu só venço as tempestades que, confiado no Senhor, eu tiro os olhos da tempestade e permaneço olhando para ele. Eu não olho para a serpente que está mordendo aqui no chão, mas eu olho para a serpente que foi erguida no madeiro. E aí eu tenho salvação. Aí, ao invés de fazer isso, eles foram dormir, irmãos? Não, estavam acordadinhos da Silva. O olho estatalado, assim, não tinha sono nenhum. Por quê? Vou morrer? Alguém que está com a expectativa de que vai morrer a qualquer momento, ele está com sono? Bocejando? Não, o sono passa, que é uma maravilha. Por isso que eu até estou querendo usar alguns irmãos assim como um despertador poderoso para outros que têm um problema de sono. Falar, Dani, você me ajuda a vigiar, você vê alguém dormindo, você vai lá e faz uma massagem para acordar. Tamanho da mão do Dani. Aí, alguém está com medo, o sono passa, irmãos. Eles não estavam pensando em dormir, estavam acordados. E aí, Jesus chega. Como que Jesus chega? Andando sobre as águas. E aí, o que eles viram? Fantasma. É o Ghost. É o Gasparzinho. E agora tem fantasma. Aí, alguém que já estava com medo de tempestade. Agora parece fantasma. Você tem noção como que eles estavam? Aí Jesus chega, aí eles, não, é o Senhor. Aí Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Você sabe, ali eles já tinham bombado no teste de vencer a tempestade. Eu brinco, guardado o respeito aqui, a honra ao Senhor, claro. Mas eu brinco ironizando isso, de que Jesus assim falou um vem, no automático, assim, vem, você quer andar sobre as águas? Eu estava preocupado de encontrar vocês aqui, era dormindo. Vocês estão acordados, e agora você está pedindo para vir até aqui andando. Vem. E aí Pedro vai andando sobre as águas. E aí ele deixa de olhar para o Senhor e olha de novo para a tempestade. Aí o que a Bíblia diz que acontece? O medo volta e ele começa a afundar. Aí ele clama de novo por socorro. O Senhor salva ele. Mas agora o que o Senhor fala para ele? Homem de pequena fé. Você viu, na primeira tempestade, o Senhor tinha falado, porque não tendes, você não tem fé. Agora já tem uma fé pequena, já avançou, aleluia. Não venceu a tempestade ainda, mas agora já tem um pouquinho de fé. Você percebe? O teste já expôs a realidade. Aí agora a gente vai tratar com a nova fase que você está passando. É assim que o Senhor vai moldando a sua vida para levar você a ser promovido para lugares mais altos nele. Posso ouvir um amém? Então, agora, mas é chocante, porque esse texto de Tiago fala que nós devemos nos alegrar na tribulação. Alegrar, passar por várias. Por quê? Porque é só assim, irmãos, que a gente vai conseguir ver o efeito da nossa fé. Passar por tribulação com a perspectiva espiritual de que não foi Deus que gerou ela, mas Deus vai usá-la para me abençoar. Deus não trouxe o problema. A afirmação de Jó está equivocada. Quando Jó perde tudo que ele perdeu e faz a proclamação, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor, está errado, ele não sabia da história toda. Porque o que é a história correta? Deus deu, o diabo tomou. Mas depois olha Deus vindo aqui restituindo tudo em dobro. Então o fato é que você precisa ser esse que tem a perspectiva espiritual. Tá difícil estudar? Tá difícil, o professor está te resistindo, colegas na sala, tentações, provações, dificuldade, tá difícil lá no trabalho, tem pessoas te perseguindo, casamento está complicado, ministério está complicado, no meio disso tudo, está aqui, não tem outro tipo de vida, você tem que se alegrar. Por quê? Porque a sua fé está sendo provada, vai ser aprovada e você vai ser promovido para uma posição superior. E o seu valor vai aumentar. Pastor, como que o valor vai aumentar? Muito simples, é só você imaginar. O pastor Luiz usou essa alegoria. Você pega uma barra de ferro, ela vale um valor, vamos imaginar R$50.
Uma vez que alguém pôs a mão nela, manuseou e agora ele criou um objeto trabalhado, como por exemplo uma escultura, agora ele já agregou o valor. É a mesma barra de ferro, mas que agora vale mais porque foi manuseado por um artista. Deu para entender? Deu ou não, irmãos? Sim mesmo. Mas vamos aumentar o exemplo. Aí vai lá dessa barra de ferro, que virou uma obra de arte, e tira só um pedacinho dela e trabalha para criar uma pecinha minúscula, mas que vai ser colocada dentro da engrenagem de um relógio Rolex de $100 mil. Você vê, é um pedaço menor, mas que tem um valor muito maior agora. Deus falou comigo algo preparando essa palavra hoje de tarde. Olha aqui para mim, irmãos. Vou falar algo que é palavra de Deus para você. Como dizia a irmã que eu não quero ficar identificando, mas tem uma irmã que falou que quando eu vou falar algo assim que profético, eu mudo até o meu jeito de falar. Mudei o jeito agora. Então presta atenção. Mas Deus colocou algo no meu coração, você sabe? Esse pedacinho da barra de ferro. Antes a barra inteira, imagina uma barra de ferro que, do tamanho do pé desse púlpito, valia R$30. O escultor agora trabalhou, faz parte do púlpito. Um púlpito desse é R$2 mil, R$3 mil. Trabalhado. Ficou agora mais caro. Mas tirar um pedacinho e colocar lá dentro do Rolex, agora valorizou muito mais. É um pedaço menor que vale mais do que o pedaço maior. Meditando nisso de tarde, Deus colocou no meu coração. Você sabe, alguns irmãos, eles olham situações que acontecem com ele, que aparentemente estão diminuindo ele, e eles olham isso de forma que eles estão agora regredindo para a vida. Ou seja, eu era discipulador, mas agora eu voltei só a ser líder. Regredi, diminuiu o meu valor. Eu era tal coisa, eu era empresário. Esses dias eu conversei com o irmão, disse, ele era empresário, a empresa não deu certo, fechou, ele voltou a ser funcionário agora de uma empresa. E ele está se vendo com uma visão muito ruim a respeito dele mesmo. Ele está se vendo como um derrotado, sou um fracassado. Rapidamente eu mudei a perspectiva dele, não só reafirmando o que a Bíblia diz a respeito dele, mas até comparando com a retirada mensal dele. Como empresário antes, ele não ganhava o que ele está ganhando hoje. Falei, ficou evidente que não foi um prejuízo. Você está ganhando mais. Mas o fato é, por que você imagina que uma posição diminui o seu valor? Não, você pode ter algo menor hoje que vale muito mais. Tudo depende das mãos de quem você está. Nas mãos de qualquer um, aí o valor diminui. Mas nas mãos do Senhor, Ele moldando esse ferro, aí o valor vai aumentar radicalmente. Então eu quero te falar, não é a sua posição natural diante de homens e nem ministerial que determina o valor que você tem. Mas é o quanto que Deus tem trabalhado na sua vida. Você está sendo moldado pelo Senhor. Você sabe, alguns irmãos aqui, muitos na verdade, são formados no seminário. Alguns ficam bobo por causa disso. Formou no seminário e fica bobo. É, porque eu formei no seminário. Formei no seminário. Aí você fala, faz isso. Não, não faço, eu sou seminarista formado. Virou imprestável, então. Se você acha que um diploma tirou sua utilidade para fazer o que a gente está precisando, isso não é servir, porque o servo faz o que precisar ser feito. Amém, irmão? Estava aqui na conferência servindo, né, cuidando aqui da escala, as redes servindo aqui, e aí passando aqui, eu vi um negócio no chão aqui no hall, me agachei para pegar o irmão. Deixa aí, pastor. Eu assustei. Por quê? Ele falou, deixa que eu pego. Eu estou aqui para servir, o senhor é o pastor. Falei, que teologia esquisita é essa? Que um pastor não pode agachar para pegar uma garrafa no chão, um papel que está caindo, um lixo. Não, eu estou aqui para servir. Se eu concordar com a teologia dele, como que eu vou andar aqui no meio dos irmãos? Jarbas, James, pega ali aquele lixo no chão. Imagina, vou virar um reizinho aqui. Vá lá, faça isso agora. Vou contar até 10, para você ir rápido. Não, nós estamos aqui para servir.
Mas tem gente que colocou um diploma na parede, ficou bobo, se tornou inútil. Um título, um anel, não pode inutilizar você. Nós estamos aqui para servir. O maior na obra de Deus é aquele que serve. Amém, irmãos? Quantos são servos do Senhor aqui? Próximo ponto é que o Deus de toda graça nos aperfeiçoa na tribulação. 1 Pedro 5,10. Já quero chamar os irmãos do louvor aqui para subir. Olha o que diz. Ora, o Deus de toda graça é o Deus de quanta graça, irmãos? Toda graça. Oh, Senhor, que o Senhor queime essa palavra no seu coração agora, no nome do Senhor Jesus. Ele não é o Deus da primeira chance, da segunda chance, da 10ª chance. Ele não é um Deus engraçadinho de vez em quando. Ele não é um Deus igual um coach aí famoso na internet fala, de que a graça é um estado de humor momentâneo de Deus. Que Ele está gracioso agora, mas que logo mais a graça vai acabar e porrete no lombo. Não, é o Deus de toda graça. Ele é amor. Olha aqui, o que a Bíblia diz? 1 João. O Senhor é o amor. Ele não tem amor por nós. Ele é o amor, irmão. Ele é o amor, é o Deus de toda graça. Você crê que você é filho do Deus de toda graça? Então que as suas orações sejam invocando essa graça toda sobre a sua vida. Seja desfrutando, mergulhando nessa graça. O que a Bíblia diz? E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Olha isso. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eterna glória. Não é algo passageiro, momentâneo. Não é como a glória da lei. A Bíblia diz que tem uma glória que a lei exala. Moisés desceu do monte com as tábuas da lei. A Bíblia diz que o seu rosto resplandecia, que não conseguiam olhar para ele, porque tinha uma medida de glória. Você sabe, a lei tem glória, mas a Bíblia diz que essa glória da lei é uma glória desvanecente, ela vai diminuindo, ela acaba. A glória que o Senhor está nos dando, baseada no Deus de toda graça, uma glória que é de graça em Cristo. Ela não é uma glória que diminui, é uma glória que só aumenta, e ela não é passageira, ela é eterna. Vê se alguém que foi chamado para viver uma glória eterna vai andar por aí como um pobre coitado, clamando para alguém ter dó dele. Tadinho de mim. Eu já falei isso para os irmãos, não consigo ter pena. Já falei, talvez você já sentou comigo para aconselhar e ficou até chateado, porque você chegou, chorou e eu não mudei, não sensibilizei, não fiquei com dó, tadinho dele. Não, está sofrendo, oh, tadinho. Não consigo, eu já tentei, irmãos. Fala na presença de Deus, já tentei, não consigo. O irmão chega com o queixo tremendo, pastor, estou sofrendo, está doendo demais. Eu falo, eu entendo, irmãos, também já passei poucas e boas. Pode chorar, na hora que você acabar de chorar, a gente conversa. O senhor é insensível. Não sou não, sou prático. Qual que é a praticidade? Ver se alguém que em Cristo Jesus foi chamado para uma glória eterna. Que alguém que é filho do Deus Altíssimo é digno de dó, de pena. Jamais. Jamais. Você é filho de Deus. Sua atitude, postura, realidade é essa. Ah, mas eu estou passando por um problema. Pois é, mas esse problema no final vai fazer com que a glória aumente na sua vida. Continua falando o quê? Não, volta aí. Depois de ter sofrido por um pouco, o sofrimento que nós passamos é permanente, irmãos? Não, é por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha o que Deus está fazendo com você. Você está sendo aperfeiçoado. Você não é o mesmo de um ano atrás. Deus já moldou você, você está muito mais maduro. Está cada vez mais tal qual Ele é. Porque é isso que a Bíblia diz, que tal qual Ele é, também nós somos nesse mundo. Também diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas não são tadinhos, pobres coitados. Não, são aqueles que foram aperfeiçoados e sabem quem são em Cristo Jesus. Mas também você é firmado,
Foi o texto que Deus mais falou comigo por ocasião dessa enfermidade. Salmo 112. O justo, ao justo, nasce luz nas trevas. Seu coração é firme, porque confia no Senhor. Não se atemoriza de más notícias. Por quê? Porque o que está fora não interfere no que está aqui dentro. Quem que está aqui dentro? O Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus veio congregar comigo. Eu me tornei um tabernáculo. Ele veio tabernacular, segundo a Bíblia diz. Veio habitar dentro de mim. Vê se alguém que agora é morada, habitação do Espírito, vai ficar por aí estremecido. Não, nós estamos bem firmados, porque somos como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Por quê, irmãos? Porque a nossa esperança não é Donald Trump, a nossa esperança não é Jair Bolsonaro, nossa esperança não é o real, não é o dólar, não é o ouro, não é a roupa do boi, nossa esperança não é o network, não é o fulano de tal, e nem é nós mesmos. Mas nós olhamos por o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Esquecendo das coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E aí nós somos firmes. A fé não é uma fé vacilante, oscilante. Tem dia que eu creio, tem dia que eu não creio. Não, é uma fé convicta. Todos os dias eu creio. Porque é isso que é a fé, a certeza, a convicção. Mas você também está sendo fortificado. Você entende o que significa algo que é fortificado? É que ampliou a sua resistência. Um muro tem um nível de fortificação. Mas se um inimigo vai atentar contra esse muro, eu posso fortificar o muro, criando mais camadas. Eu posso engrossar a largura da parede. Eu posso colocar um molde em volta dessa parede e colocar concreto. Mas eu posso também furar mais profundo e aumentar ainda a profundidade das estacas, das colunas. Quanto mais eu faço isso, maior é a fortificação, para que então eu não estremeça, não desmorone. É assim que Efésios capítulo 6 fala para nós vivermos, nos revestindo de toda a armadura, para ficarmos firmes no dia mau, e depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Por quê? Porque o Senhor nos fortificou e também nos fundamentou. Aonde está a nossa fé? O fundamento da nossa fé não está em nós mesmos, está em Cristo Jesus. Ele é a rocha. Toda a nossa vida está construída a partir dele. A fundação da nossa vida não está num terreno arenoso, não está na argila, no barro. Não, nós estamos tendo a nossa vida construída na rocha. Tem fundação, pode vir o vento, pode vir as águas, pode vir a tribulação. Não seremos abalados, porque não estamos fundamentados em nós mesmos, no mundo ou em pessoas, mas no Senhor Jesus. E agora, para finalizar, eu quero que você fique de pé. Vou ler com você ainda um texto da palavra de Deus, para ampliar ainda a sua fé, para você orar. Aleluia. Você já está com mais fé do que você estava na hora que você chegou? Eu estou aqui cheio de fé. Jesus poderoso. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. A tribulação é apenas por um momento, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Falou algo da parte do Senhor. Você pode ter chegado aqui hoje abatido, desanimado, desiludido da vida. Tentou muitos argumentos para não vir. E talvez quem está perto de você não caiu em nenhum deles e falou: você vai. Você vai. Né? Muitas vezes, já vi muitas vezes isso acontecer. Eu tentar muitos argumentos para falar, não sei e tal. Aí minha esposa falou: não, nós vamos. Você sabe, eu louvo a Deus, irmãos, que Deus permitiu eu casar com uma mulher que deixa eu fazer tudo o que ela quer. O que eu quero, só Jesus sabe quando dá certo, mas o que ela quer é impressionante. As coisas acontecem. Mas você sabe, talvez você veio aqui desse jeito, forçado, alguém arrastou você para cá. Desanimado, ou está assistindo agora a filmagem dessa iniciação no momento oportuno que você tinha que estar ouvindo isso.
Eu quero te falar, essa situação que você tem enfrentado não é a vida toda, é leve e momentânea. Vai passar, as águas vão acalmar, você vai testemunhar, amanhã vai nascer, o choro pode durar a noite. Eu sei quantas lágrimas foram derramadas na circunstância que eu enfrentei, foram muitas. Mas eu louvo a Deus porque o sol nasceu, amanhã chegou, e as misericórdias do Senhor renovaram e renovaram e renovaram. Quero te falar, a circunstância que você tem enfrentado é leve e momentânea. Não é essa a vida que você vai ter. Você sabe, José sofreu, contou o sonho, foi enganado, foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, depois foi caluniado, foi preso, sofreu 13 anos de sofrimento. Dos 17 aos 30, 13 anos sofreram. Mas a Bíblia diz que teve uma hora que o faraó mandou chamar, e o fizeram sair a toda pressa ali da masmorra. Fez a barba, tomou um banho, trocou a roupa, se apresentou diante do faraó, 5 minutos de conversa, saiu de lá como governador. E você sabe, não começou ali uma fase boa na vida dele. Não foi dos 30 aos 32, aos 35, o auge da vida produtiva até os tantos anos, não. Foi uma vida boa, governando, morreu com 110 anos, foram 80 anos desfrutando daquele sonho que Deus tinha dado para ele. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, a leve e momentânea tribulação é uma fase ruim, que mesmo assim a bênção do Senhor está lá, mas vai passar e não vai vir uma fase boa. Não é o mundo dando voltas, é a vida boa que Deus sonhou para você chegando. E aí a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Quero te fazer uma pergunta, olha aqui para mim, você vai responder. Esses problemas que estão diante de você hoje, você está conseguindo ver? É uma dívida, é um problema, é uma discussão, é um relacionamento, você está enxergando? É leve e momentâneo, não se compara. Mas você permanece atento no quê? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As dificuldades, privações, circunstâncias, você está vendo, mas é temporal, vai passar. Mas aquilo que Deus está produzindo em você vai ecoar pela eternidade em nome de Jesus. Aleluia, nós vamos cantar um cântico e orar ainda ao Senhor. Quero ler um último versículo, 1 Coríntios 10, 13. No meio da tribulação haverá livramento. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, não é Deus que traz a tentação. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você ganhou livramento do Senhor. O Senhor te deu vitória. Ele não vai te dar, Ele já deu. Ele não vai fazer, Ele já fez. Pastor, mas não estou vendo, não chegou ainda. O anjo está a caminho, está prevalecendo, e você vai lutar essas guerras em oração. É assim que você vence. É em oração. Sua luta não é contra homens, contra carne, contra circunstâncias, contra pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, e nós vencemos em oração, na posição de filhos amados, revestidos da armadura, e vamos prevalecer por causa daquele que nos representa diante de Deus. Aleluia! Então eu quero que por um instante você feche seus olhos agora. Você vai se encher do Espírito, você vai orar, você vai confessar, você vai declarar: está acabando, está passando, é leve e momentânea tribulação, estou sendo firmado, forjado, fundamentado, e vou sair vitorioso no Senhor. Aleluia, aleluia, pode cantar. Oh Senhor, você quer ter a palavra.